Se aprender robótica e programação já estava fácil com esse robô aqui, agora imagina o que podia ser melhor. Se falou upgrades, você acertou. E nesse vídeo eu vou mostrar para você 7 acessórios, sendo que a maioria deles veio nessa caixa. O que não quer dizer que não venham outros por aí, por isso que é muito importante você ser inscrito aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, aperta no botão aqui embaixo e se inscreve. Essa é a maneira mais barata e simples que tem de fazer parte da nossa comunidade. Enquanto você confere aqui a abertura da nossa caixa, o nosso unboxing, você vai começar a prestar atenção que os itens eles vieram muito bem embalados e também você vai notar que cada acessório ele veio numa caixinha separada. E você também vai notar uma placa que eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, que ela não tem a ver com o projeto do nosso robô. E um dos acessórios que a gente vai usar mais pro final do vídeo, ele também não veio nessa caixa, ele chegou um pouco antes. E é muito importante deixar umas considerações iniciais, até porque você pode não ter visto os outros vídeos. A primeira coisa é que o nosso robô ele foi pensado para usar as poderosas placas BBC Microbit, mas também é uma outra versão de placa de controle que é chamada PicoED, que foi desenvolvida pela própria empresa Elecfrix e que é compatível em diversos sentidos com as placas BBC Microbit. Outro ponto importante é o que vem na caixa do QtBot. Vem o nosso robozinho, vem essa base que você está vendo aqui embaixo e um manual. Junto também vem esse pequeno sonar aqui de acessório e também esse pack de baterias básico. A placa BBC Microbit ela é opcional na compra, assim como é opcional também comprar a PicoED. Você pode comprar elas juntos ou apenas o robozinho, caso você já tenha a sua placa de controle. Os outros acessórios eles não vêm juntos, então eles são comprados separadamente. O primeiro acessório que eu acho indispensável, ainda mais se você não quiser perder dinheiro com pilhas alcalinas não recarregáveis, é o upgrade de bateria. Como eu citei agora há pouco e também no vídeo de montagem dele, ele vem com esse pack aqui básico, que vão 3 pilhas do tipo AAA. Ela é fixada no chassi do robô, em cima dos motores, através dessa fita adesiva dupla face, e ela é bem forte, deu um certo trabalho de removê-la daqui. O que eu gostei muito nesse acessório é que além da bateria ser recarregável de alto desempenho para a robótica, ele também vem com um carregador USB aqui na própria placa. Então eu posso usar o meu carregador de celular do tipo micro USB e fazer a carga. Através de 2 LEDs aqui eu consigo saber quando a bateria está fazendo a carga e quando ela está plenamente carregada. E quando a gente liga, ela vai ter esse LED de power aqui mostrando que tudo está funcionando corretamente. O próximo acessório é o sonar. O sensor de distância, ele já vem na caixa do QtBot. Ele é muito fácil de montar, mas é preciso tomar cuidado. Aqui temos esse conector, aqui na ponta, e a gente tem indicados aqui, ó, SR04, que é o nosso sonar, e atrás a gente tem um conjunto também de 4 furos, onde é a nossa porta I2C. É muito importante não inverter os pinos dos nossos sensores e módulos entre elas, porque fica diferente a alimentação aqui e pode acabar danificando o circuito integrado dos nossos sensores. Eu vou mostrar ele agora funcionando com um código teste. Nesse código ele irá se movimentar conforme a distância que eu colocar a minha mão aqui do sensor. Note que para uma certa distância ele recua e se eu soltar ele me segue. O próximo acessório, esse sim é comprado separadamente, é essa matriz de LEDs 8x16. E aqui entra aquela questão que eu falei que é preciso tomar cuidado. Ela não pode ser espetada nesses primeiros furos aqui da frente. Ela tem que ser colocada na parte do I2C. Então é um pouquinho mais aqui para trás e está pronta a nossa matriz de LED. Eu vou fazer um código aqui para mostrar para vocês ela funcionando. É um efeito muito legal, inclusive pode ser usado para ensinar coordenadas cartesianas e que basicamente deixa os nossos projetos um pouco mais bonitinhos. Olha só como fica legal.
Isso aqui tudo foi feito por mapeamento de pontos. É tipo aqueles jogos antigos, né, de batalha naval. Esses olhinhos simpáticos aqui estão pedindo um like, não estão? O próximo acessório é esse estiloso joystick, feito com acabamento em plástico, acrílico e metal. E que nesse caso aqui você vai precisar de duas placas de controle. No caso aqui vou usar duas microbits. Aqui embaixo eu tenho um motor de vibração, muito similar ao que tem dentro dos celulares. E nós temos aqui também um mini alto-falante para a gente poder emular sons. Todos esses controles, tanto o joystick como os 4 botões aqui, são programáveis. E o sistema é alimentado então por duas baterias AA. Eu vou fazer um código simples aqui, apenas mostrando o poder de controle desse joystick. Vamos ver então como é que ficou. Basta ligar aqui e ligar aqui também. Para fazer a conexão. Olha só como é sensível. Dá para fazer também diversos joguinhos usando apenas uma placa aqui. Tudo vai depender dos códigos que a gente for aprendendo a fazer e também das nossas ideias criativas. Semelhante ao joystick anterior, o próximo acessório ele é uma espécie de relógio inteligente. Um dispositivo muito legal que pode também ser usado como controle remoto e também para outros projetos criativos, usando algo preso ao nosso corpo. Nesse caso aqui, eu vou programar ela para que ela possa ser o controle remoto do nosso robô. E nós vamos ver agora então o nosso dispositivo inteligente fazendo o controle do nosso robô. Ligando aqui. Se você exagerar no sinal, então ele vai fazer conforme a inclinação que a gente der aqui. Muito legal, dá para criar uns jogos bastante interessantes, né? E conforme a programação a gente pode colocar aqui umas outras funções, como por exemplo buzina, som e por aí vai. De novo, a criatividade é o que vai mandar aqui. Já o nosso próximo acessório você vai concordar que é um xodó à parte. Quem é que não gosta de um robozinho com uma garrinha, né, para pegar as coisas? Esse aqui é bem simples, ele é composto de um termoplástico muito resistente. Inclusive ele emula aqui ó, os orifícios e os encaixes similares às peças Lego. Então dá pra gente conseguir colocar alguns acessórios aqui. E ele usa então esse micro servo aqui de 180 graus. E como eu comentei no vídeo original onde eu explico sobre o robô Cutibot, ele é cheio desses lugares aqui onde a gente pode colocar coisas com parafusos. E uma delas é a nossa garrinha aqui. Então basta nós fixarmos aqui a nossa garra e a gente procura aqui atrás então ele tem duas saídas já especiais para servo que a gente pode colocar. É só colocar aqui na posição certa que não vai ter erro. Coloquei aqui um código simples que basicamente o nosso robô Cutibot vai seguir essa linha e ele também vai ficar acionando a nossa garrinha aleatoriamente. Muito legal, né? Onde você gostaria de usar esse tipo de projeto com garra aí? Nosso próximo acessório é a Smart Eye Lens, uma câmera inteligente que reconhece padrões de imagem. É compatível com peças do tipo Lego ou Lego original. E você pode usar ela em diversos tipos de projetos, não apenas no Cutibot. E é de longe o acessório mais inteligente que a gente pode colocar aqui então no nosso robô. Eu já deixei a minha montada aqui, então só vou encaixar nessa parte aqui que estava faltando. E já posicionei ela também aqui de uma maneira que ela consiga enxergar a linha. Esse aqui ainda é um código que eu não consegui ajustar ele perfeitamente, mas eu já consegui ver que ela pelo menos detecta as linhas no chão. Outro problema aqui é que eu tenho fora dessa parte branca, vocês não estão vendo, a minha mesa é toda preta. Então ela dá algumas interferências. Mas basicamente o que ela faz? Ela inicializa a câmera e depois começa a procurar padrões de linhas retas no chão. Quando ela encontra, ela tenta acionar os motores, só que tem que sincronizar perfeitamente para que ela identifique a linha e mande os comandos certos para o nosso motor, né? Senão ele acaba saindo da linha, o que acaba acontecendo. E como esse aqui é o único projeto que eu não consegui terminar a tempo para gravar esse vídeo, eu quero ouvir a tua opinião, se tu quer ver ele montado, completo, em um vídeo extra aqui, ou se mesmo quer ver outros projetos usando Smart Eye ou algum dos acessórios que eu coloquei aqui nesse vídeo.
Conto com a tua colaboração, isso vai ajudar bastante a acelerar o processo e eu saber qual desses projetos eu devo me dedicar primeiro, tá bom? Combinado? E aproveita que você está aqui para continuar aprendendo. Vão aparecer alguns vídeos aqui do lado, então é só você clicar num deles e continuar comigo. Te vejo então no próximo vídeo. Até lá!